Bom dia, pessoal do time mercantil. Aqui é Guilherme Valadares, fundador do Papo de Homem, diretor de pesquisa no Instituto PDH. Venho me dedicando há quase 15 anos a processos de formação e transformação das masculinidades. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje para oferecer essa breve fala, dando um panorama da masculinidade no Brasil. A gente recentemente realizou pelo Instituto PDH um estudo com mais de 40 mil pessoas, chamado Silêncio dos Homens. Em 2016, a gente já tinha realizado um estudo com mais de 20 mil pessoas, chamado Precisamos Falar com os Homens, ambos conversando com homens e mulheres. E o que eu vou fazer aqui hoje é compartilhar alguns dos principais achados desses estudos, conectados às conversas culturais e a caminhos práticos pelos quais nós, homens, podemos assumir um papel de responsabilidade na mudança em prol de mais equidade de gênero, equidade racial, equidade social no sentido mais amplo. Então vamos lá, sem mais delongas, compartilhando minha tela com vocês. Eu vou iniciar minha apresentação. Eu espero que a apresentação seja dinâmica, interessante, que não dê sono e que seja muito útil para você. Então vamos lá. Convido todo mundo a deixar o celular no modo avião e ter um papel e caneta do lado, porque pode ser bem útil trazer vários dados originais. Para quem não conhece, esse é o papodehomem.com.br, é o nosso portal mantido por um grupo de homens e mulheres no Brasil inteiro. Nós somos membros do Comitê Eles por Elas da ONU Mulheres do Brasil, somos signatários dos princípios de empoderamento das mulheres também. E essas são algumas imagens dos eventos que a gente tem feito de norte a sul do país, pré-pandemia, pré-aglomeração, pré-permissão, pré-bloqueio de aglomeração, melhor dizendo, quando a gente ainda podia se reunir e fazer essas rodas incríveis, olho a olho. No alto são fotos do nosso encontro nacional de paz, que acontece todo ano. Foto do primeiro Homens Possíveis, no qual vieram homens e mulheres do Brasil inteiro. Os pais são convidados a irem com os filhos e filhas para o evento. Afinal, se a gente vai debater os desafios atuais da paternidade, não faria sentido os filhos ficarem sempre com as mães. Então, os pais estão com filhos no sling, participando dos debates, roda de conversa com diretores de RH, cursos de equilíbrio emocional para homens no Brasil inteiro. Tem sido fantástico, eu mesmo conduzo essas atividades. Roda com VPs de RH de várias empresas, rodas com jornalistas, treinamentos e workshops específicos em chão de fábrica. Aqui no caso, a Toyota tinha nos convidado para treinar os homens da fábrica, porque eles iam contratar 150 mulheres. Então, a gente foi chamado para fazer essa preparação e foi incrível. Então, isso é um pouco de onde a gente fala, e esse é um print do nosso documentário mais recente, O Silêncio dos Homens, fruto do estudo que eu comentei com vocês. Então, assistam, está na íntegra na internet, é só buscar O Silêncio dos Homens no YouTube, chegou em mais de 1 milhão de pessoas que assistiram. Então, agora uma coisa básica, esse é um pouco de onde a gente fala, termos muito simples que têm sido usados à torto e direito, mas nem sempre a gente para refletir qual que é o significado exato desses termos. Então vamos lá. Primeiro deles, machismo. O entendimento que a gente tem tido no Instituto PDH, que a gente propõe que seja utilizado aqui para fins de alinhamento do nosso conhecimento, é um sistema cultural baseado na crença da superioridade do masculino sobre o feminino. Então, essa é uma definição simples e concisa de machismo. Feminismo não é tão óbvio. É muito comum ainda pessoas acharem que feminismo é o contrário de machismo. Se machismo acredita na superioridade dos homens, o feminismo acredita na superioridade das mulheres, do feminino. Não é isso. Feminismo, no nosso entendimento, é um movimento em defesa da equidade entre os gêneros. Lembrando sempre que existem feminismos, existem diferentes correntes, a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar o tema ou dizer que essa é a grande definição, a grande verdade. É um entendimento que a gente tem usado nos trabalhos do Instituto. E eu gosto porque ele usa a palavra equidade, que é outra palavra interessante. Se vocês jogam no Google, vocês logo vão encontrar essa imagem. Então, a equidade enxerga a diferença. Ela sabe que não somos
não vivemos as mesmas vidas, não somos idênticos, a depender da nossa cor da pele, orientação sexual, classe, gênero, a gente vai ser atravessado por condições diferentes, condições sociais diferentes. Então a equidade vai olhar para isso e a partir daí vai oferecer diferentes estímulos e apoios para cada um de nós, para que todas e todos possam ter direitos e oportunidades iguais. E a partir daí a gente possa fazer as nossas escolhas, agir com liberdade. Mas a grande visão, no meu entendimento, é essa: construir uma sociedade com direitos e oportunidades iguais para todas e todos. Então, uma visão responsável de equidade precisa necessariamente olhar para os indicadores estruturais do país. Não basta só a gente pensar na minha cidade, no meu bairro, na minha empresa. A gente tem que olhar para o todo. E se a gente olha, por exemplo, para a escolaridade média no nosso país, o que a gente vê? Esse gráfico está nos mostrando dados de 1995 e 2013. Em 1995, ali começando do lado esquerdo da foto, a gente vê que as mulheres brancas estudavam em média 7,3 anos em 1995. Pulou para 10,4 anos em 2013. Mulheres negras foi de 5 anos para 8,6 anos. Homens brancos, 6,6 anos para 9,2 anos. Homens negros, 4,2 anos para 7,3 anos. Então já tem uma diferença grande, né? Quem mais estuda são as mulheres brancas, quem menos estuda os homens negros. Dados importantes. E quando a gente olha para como isso se reflete, por exemplo, na renda, vejam aí a renda média do nosso país, dados de 2013. Quem mais ganha dinheiro na média? Homem branco, depois mulheres brancas, mesmo sendo quem mais estuda, elas ganham menos que os homens brancos, depois os homens negros e lá embaixo as mulheres negras, na base dessa pirâmide, dessa escadinha social. Então, quando a gente olha para esses números, fica muito claro que tem questões estruturais que nos atravessam. A única alternativa seria achar que pessoas brancas são melhores, que homens brancos são melhores. Como não é esse o caso, significa que a desigualdade também é atravessada por machismo e racismo. Indo adiante, vamos conectar toda essa conversa que ainda está num campo um pouco teórico com conversas recentes que estão na mídia, nas notícias. Durante a pandemia, o que a gente viu? Precisou uma pandemia para o trabalho doméstico sair da invisibilidade. É a manchete dessa notícia. Então a gente viu muito isso, vários indicadores mostrando como as mulheres tiveram uma sobrecarga ainda maior de trabalho doméstico durante a pandemia e muitos homens só agora se ligando, acordando para o fato de que eles precisam dividir o trabalho em casa e não só ajudar. O número que a gente tem é que aqui no Brasil, em média, as mulheres ainda trabalham 10,4 horas a mais por semana com os afazeres domésticos ou de cuidado de pessoas da casa. É uma diferença ainda muito grande. Outros aspectos-chave da conversa nacional sobre gênero e masculinidades. 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. É um índice de abandono paterno que é um absurdo para a quantidade imensa de crianças que têm o nome do pai na certidão, mas é um pai que é completamente ausente. Outro tema-chave, licença paternidade. Eu não sei qual que é a licença paternidade no Banco Mercantil, espero que seja significativa, não sei se eu estou assando a batata de alguém aqui, mas a gente precisa avançar esse movimento. E a gente tem esse exemplo lindo na Espanha, que aumentou a licença paternidade ano passado para 8 semanas. No Brasil tem muitas empresas que ainda têm uma licença de 5 dias ou de 20 dias, que é empresa cidadã. E o ponto aqui é, se a gente não tem uma licença paternidade para o homem com tempo suficiente, basicamente a mensagem que fica é: vai lá, cuida da burocracia e volta para trabalhar e ganhar dinheiro, porque a mulher é que vai cuidar, a mãe é quem cuida. Então essa é uma mudança estrutural super importante no debate. Outro tema-chave sobre masculinidades que ganhou força na pandemia, aumento da violência doméstica. Só em São Paulo, o índice de aumento foi de 44,9% da violência doméstica. Então, abandono paterno, homens participando pouco do trabalho doméstico, está aumentando, mas ainda participando menos do que as mulheres. Violência doméstica,
Tudo isso contribui para a escalada de outros fenômenos como esse. A gente viu em março, durante a pandemia, o Google divulgar um relatório em que as buscas por como dar entrada no divórcio aumentaram 82%. E as buscas por divórcio online gratuito aumentaram 9.900%. Tema de masculinidades. A revista Time, com uma capa histórica, em que a pessoa do ano foram as mulheres que denunciaram o assédio dos poderosos em Hollywood no movimento Me Too. E o que pouca gente viu é que lá dentro tinham homens denunciando o assédio sofrido por eles também, como o ator Tyler Cruz, daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele conta de um episódio de assédio que ele sofreu como homem. É claro que a quantidade, a intensidade não se compara. A grande maioria dos assédios, do dano, da violência sexual é contra as mulheres. Eu estou só expandindo um pouco o escopo da nossa conversa sobre masculinidade hoje. Então vamos lá. Outra capa icônica, a Cláudia, com Feminismo Não é Mimimi. E dentro, um especial chamado O Lado dos Homens, pelo Direito à Paternidade, que explica que se o homem, junto com a sua companheira, tiver gêmeos ou trigêmeos, se ele ficar viúvo, ele pode pedir uma extensão da licença paternidade de até 6 meses na justiça. Isso também é equidade de gênero. Outro tema que nos interessa muito, como os meninos estão sendo criados. A gente vai em muitas escolas, ia presencialmente, agora virtualmente, e a gente vê sempre uma distância grande dos meninos e das meninas. Então, quais são os sims que a gente está dizendo para os meninos? Quais são os locais de amor, alegria, potência, amorosidade? Como que a gente está preparando os meninos para o futuro? Esse é um tema que me interessa demais da conta, então eu acho que para quem tiver filho menino em especial, vai ter uma conexão bem grande com vários dos dados que a gente vai ver aqui. Seguindo adiante, eu quero trazer uma de várias pesquisas que mostram o benefício que mais equidade de gênero tem para os resultados de uma empresa. Então, a McKinsey fez uma pesquisa. Em 2018, conversou com 366 organizações ao redor do mundo, com o objetivo central de entender se mais equidade de gênero, se mais diversidade significa mais resultado. A resposta curta é sim. A resposta detalhada desse relatório, que é público, está nesse gráfico. Começando pelo lado esquerdo, a gente vê que as empresas com maior diversidade de gênero têm uma propensão de ter um desempenho acima da média da indústria na qual elas estão, de 15%. Elas têm 15% mais chances de estar acima da média da indústria numa perspectiva financeira. Na coluna da direita é diversidade étnica, ou seja, diversidade racial. Quando a empresa tem isso, não só nos cargos de entrada, mas na liderança, ela tem uma propensão 35% maior em ter um desempenho acima da média da indústria. Que é uma coisa de bom senso, né? Uma empresa nacional grande que está atendendo uma grande variedade de pessoas, quando ela tem uma liderança que entende os diversos grupos, ela vai ter soluções mais inovadoras, mais coerentes, mais potentes. Então, esse é só um de vários estudos mostrando que isso faz sentido para qualquer empresa que esteja preocupada com a sua saúde, com seus resultados. Essa é uma aspas basicamente dizendo o que eu acabei de falar, então eu vou pular. Agora vamos chegar no filé mignon da conversa, que é a pergunta: o que está acontecendo com os homens? O que diabos está acontecendo com a gente? A gente escuta essa pergunta semana sim, semana não, há mais de 10 anos. E para responder isso, a gente se propôs a fazer estudos que olham para a construção psíquica da masculinidade. Porque tem muitos estudos que olham para como os homens, para tudo que a gente faz de ruim, para as violências que a gente causa, que é necessário, que é urgente, a gente tem que mapear os problemas. Mas tem poucos estudos sobre o que a gente sente, sobre os nossos anseios, as nossas dúvidas, as nossas tensões e construções internas. Então vamos investigar isso e conhecer um pouco mais das pressões estruturais na masculinidade. Primeira pergunta: quantos homens em cada 10 têm dificuldade de falar com seus amigos sobre medos e sentimentos profundos? Eu vou dar alguns momentos para vocês pensarem e vou mostrar a resposta. 0 a 10. Considerando uma amostragem nacional, mais de 20 mil pessoas, a gente ponderou a nossa amostra de acordo com a população brasileira no IBGE.
Então, é um número que a gente teve a gente fez o melhor possível para ter uma validade nacional, mas lembrando que qualquer pesquisa tem seus vieses e a nossa metodologia está pública, a base de dados está 100% pública. Bom, com tudo isso que eu falei, imagino que vocês já tiveram tempo para pensar e a resposta é 7. 7 em cada 10 homens têm dificuldade de falar com seus amigos sobre medos e sentimentos profundos. E por que isso importa? Afinal de contas, alguém pode dizer, eu adoro estar em silêncio. Eu também gosto de ficar em silêncio. Mas vamos ver onde essa incapacidade de falar pode levar os homens. Quantos em cada 10 gostariam de cuidar melhor da própria saúde? Alguns momentos para vocês pensarem e a resposta é 8 em cada 10. Isso importa muito. Num país como o Brasil, a média de vida dos homens, a expectativa de vida média dos homens, na verdade, é de 7 anos a menos do que as mulheres. Quase uma década de vida a menos. Quantos homens não gostariam de se sentir responsáveis pelo sustento financeiro da casa? Em cada 10. Essa não é tão fácil. Vamos lá. E a resposta é 5 em cada 10. Essa costuma ser mais polêmica, assim, porque muitos homens querem se sentir como os provedores financeiros da casa, querem ter esse papel, e muitos não querem essa pressão. Em um país como o Brasil, a masculinidade usual gira em torno de alguns pilares. 4 deles poderiam ser provedor, ser reprodutor, ser protetor e autossuficiente. Provedor, reprodutor, protetor e autossuficiente. Quando eu perco um desses pilares da minha identidade, mesmo que isso alivie uma pressão, isso nunca é fácil. Quando eu não tenho uma identidade, eu não sei bem para onde seguir ainda, isso pode ser bem dolorido. Então, é uma das hipóteses que a gente tem que nos orientam para o fato de que muitos homens seguem querendo se sentir como os principais provedores financeiros da casa. E se não me falha a memória, 40% dos lares já tem mulheres como principais provedoras financeiras, em especial em regiões periféricas. Avançando, o que a gente vê? 5 em cada 10 homens gostariam de se expressar de modo menos duro ou agressivo, mas não sabem como. 8 em cada 10 se preocupam com a aparência, mas evitam discutir o tema. 5 em cada 10 queriam ter mais tempo para os hobbies e prazeres da vida, contanto que não fossem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos. 5 em cada 10 gostariam de explorar mais a própria sexualidade, seja em relacionamentos casuais ou estáveis, mas não fazem isso por medo de serem julgados. E esses números todos ajudam a nos ter uma visão desse conceito que é a caixa do homem. Esse conceito vem sendo investigado desde a década de 80. Ele diz respeito a uma socialização dos homens, que é mais ou menos assim: eu preciso seguir tudo lá dentro da caixa, eu preciso seguir essas regras de comportamento para ser aceito como um homem de verdade. Então eu preciso ser sempre forte, querer sexo, nunca demonstrar emoções, nunca ter qualquer ação ou comportamento que possa ser interpretado como feminino, falar grosso, eu tenho que ser assim, infalível. E fora da caixa do homem, tem tudo aquilo que o machismo escolhe usar como ofensa. O machismo escolhe usar como ofensa qualquer coisa que diga para outro homem que ele não é homem o suficiente. Se machismo é a crença de que o masculino é superior ao feminino, então a ofensa nessa visão de mundo, nesse sistema cultural, é dizer que você não é homem o suficiente. Por isso, essas supostas piadas, que não são piadas, com esses termos, são tão danosas. Elas estão ajudando a reforçar uma cultura que coloca o masculino no topo, o homem, em especial o homem heterossexual, no topo, e vai criando uma hierarquia, em que as outras pessoas, mais femininas, não heterossexuais ou não tão masculinas, sofrem piadas por conta disso. E o ponto não é dizer que qualquer característica aqui é ruim, não é isso. Eu posso ser forte, posso querer trabalhar e etc. O ponto é, quando eu sou obsessivo com essa caixa e eu acho que qualquer coisa fora dela, como por exemplo ter qualquer ação interpretada como feminina, como expressar mais das minhas emoções, vai me tornar menos homem. Essa obsessão, esse pensamento obsessivo com a caixa que é o problema. Porque eu começo a ficar obsessivo com a minha própria ação no mundo, meu comportamento, e 2, eu começo a patrulhar as outras pessoas.
achando que só existe um jeito de ser homem, que é andando dentro dessa caixa. Quais são as consequências que isso gera? Bom, essa obsessão em ser homem, esse homem rígido, fora de gerar uma violência tremenda com as mulheres, um estupro a cada 11 minutos, uma agressão a cada 4 minutos, segundo dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, também, se não me falha a memória, a gente tem consequências para os próprios homens. Os homens suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres. Isso dá 1 suicídio por hora aqui no Brasil. 4 em cada 10 homens afirmam se sentir solitário sempre ou quase sempre. Em especial na faixa de até 24 anos, como os dados da nossa tabela estão mostrando. São dados do nosso estudo do ano passado, o silêncio dos homens. Mais de 40 mil pessoas. 6 em cada 10 homens afirmam hoje lidar com distúrbio emocional. A fonte é o mesmo estudo do Instituto PDH, o silêncio dos homens, que está público. E o ranking dos principais distúrbios emocionais autodeclarados são ansiedade, depressão, insônia, vício em pornografia, que 24% dos homens autodeclara estar viciado em pornografia hoje, 35% com insônia. Depois disso vem vício em jogos eletrônicos, vício em álcool, vício em drogas. É quase que um bingo, né? A pessoa vai olhando e vai se identificando com diferentes itens. A lista tinha vários outros, esses são só os com índices maiores, né? Os homens na faixa de 15 a 30 anos morrem de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Esse é um gráfico do IPEA, como vocês estão vendo aí. E o que ele nos mostra? A sobremortalidade masculina é tão grande que significa, a gente está vendo ali na faixa de 20 a 24 anos, é o pico do gráfico. A cada 228 mulheres que morrem 454 homens. No geral, pegando na faixa de 15 a 30 anos, significa que para cada 100 mulheres que morrem 396 homens, que é o que está escrito aí no alto da imagem. Isso também é equidade de gênero, pessoal. A gente precisa conversar e entender por que tantos homens morrem nessa faixa etária e como que a gente pode prevenir isso. 9 em cada 10 mortes por homicídio são causadas por homens e tem homens como vítimas. Então a gente é quem mais mata e quem mais morre. Os homens são 96,3% da população carcerária no país. A gente lota as prisões. As prisões são quase que depósitos de homens e um certo tipo de homem. A maioria são homens, jovens, negros, periféricos e sem pai ou com figura paterna tóxica. Isso vai criando um ciclo difícil de ser rompido. Muitas vezes um homem, um jovem, pai que acaba preso, ele tem um filho fora que vai ficar sem pai, uma condição que já está precária, e isso vai criando essa transmissão intergeracional muito difícil de ser transformada. A gente precisa olhar para isso. E essa chuva de dados é para a gente compor uma visão e questionar a história que a gente se conta sobre masculinidade. É muito comum masculinidade ser resumido como o gênero no poder. Afinal de contas, os homens são mais ou menos 90% dos CEOs, dos presidentes de grandes empresas, 85% do Congresso. A gente domina a política, a economia, domina inúmeros outros espaços de poder e de fala. Por outro lado, a gente lota os cemitérios, lota as prisões, maior parte da população de rua. Então talvez faça sentido a gente pensar o masculino como um gênero de extremos, muitos no topo, muitos no subterrâneo e subterrâneo. E quando a gente olha no topo, a gente vê um certo tipo de homem. Na maioria são homens brancos, heterossexuais. E aqui embaixo, homens negros, homens periféricos, homens não heterossexuais. E o que essa visão nos traz? Enxergar masculinidades no plural. Não pensar em uma masculinidade única, mas pensar com esse S no final, masculinidades. E 2, quando a gente consegue abarcar essa vivência mais ampla, complexa, profunda, com nuances, a gente consegue desenvolver caminhos mais eficazes de comunicação, de engajamento e de mudança. E com isso, eu quero entrar no bloco final da nossa conversa. A gente procurou investigar não só os problemas e as dores, mas os principais gatilhos de transformação dos homens. Esses 7 gatilhos que estão aí, a gente mapeou rodando o Brasil com a ONU Mulheres e conversando com iniciativas que trabalham com transformação masculina há anos.
E o que a gente viu? A gente viu traços em comum, padrões. E esses gatilhos estão listados nessa imagem. São afeto, paternidade, em especial paternidade de menina, acesso a espaços seguros de acolhimento para homens, grupos reflexivos, espiritualidade, exposição ao sofrimento das mulheres, exposição ao sofrimento dos próprios homens, por meio de relato, informações, escuta, exaustão profissional. E 7, crise. Pode ser luto, divórcio, demissão. Esses são os 7 grandes gatilhos de transformação dos homens que a gente mapeou. A gente tem ajudado organizações no Brasil inteiro a desenvolver planos de ação macro e micro, de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa ter uma transformação cultural ampla. Comece desde a base, com diferentes faixas etárias, desde a infância, e numa empresa, passando por todos os níveis hierárquicos, para a gente ter uma mudança sustentável, real. E com base nisso tudo, pessoal, a gente tem investigado uma noção que a gente tem chamado, ponderado, como essa ideia de masculinidades responsáveis. Nada do que a gente está falando aqui é sobre culpa. Não, se você é o homem branco heterossexual, que talvez esteja no topo, ou pelo menos acima de boa parte da população, não é para você sentir culpa. É um chamado à responsabilidade, que o tempo inteiro vai falar de consciência, responsabilidade e ação. Consciência, reflexão, responsabilidade e ação. Esse é o ciclo que a gente está convidando a entender que a conversa também é com a gente, não é só com as mulheres, é com nós, homens. E o que a gente vai fazer para se engajar nesse processo? Como que eu estou falando? Passa por consciência, processo de reflexão, responsabilidade de assumir um compromisso e ação contínua. Eu quero convidar todo mundo para fazer um breve exercício reflexivo. Esse exercício é muito simples. Eu preciso que todo mundo pegue um papel e uma caneta. Pegaram? A minha já está aqui do lado. Com esse papel e essa caneta, o convite é para que vocês, todas, homens e mulheres, respondam a essas perguntas. Mulheres, tem algumas perguntas que vocês vão ver que são mais direcionadas para os homens, mas vocês podem responder todas. Essas 8 perguntas são cuidadosamente pensadas porque elas têm uma conexão com a caixa dos homens. Então a gente está questionando aqui essa rigidez. Essas perguntas são muito bem pensadas. E é raro um homem ser escutado sobre elas, ser questionado em relação a isso diretamente. Então eu vou dar para vocês 8 minutos, 1 minuto por pergunta, para responderem isso. É essencial que vocês respondam. Isso talvez seja um ponto-chave. Eu tenho rodado o Brasil e eu noto que essa reflexão pode ser muito transformadora. Então vamos lá? Podem responder. Eu não vou esperar os 8 minutos aqui para matar vocês de tédio, mas vocês podem pausar o vídeo e fazer isso. E tem uma coisa que é o seguinte: ao invés de simplesmente responder sim ou não, eu faço um convite para que vocês respondam em que medida isso nos afeta. Pergunta 3. Em que medida eu consigo admitir os problemas mais difíceis? Colocar essa nuance. Na pergunta 6, sobre saúde, não pensa só se eu não estou morrendo, eu não preciso procurar ninguém. Qual que é um check-up que você deixou de fazer? Alguma ação preventiva? O que está pendente? A pergunta 7, alguma coisa sobre a qual você poderia conversar com alguém. Não é pensar, eu só preciso conversar se eu estiver em crise. O que eu posso conversar para escutar outras opiniões? Por que eu me travo de conversar com outras pessoas? Então, trazer essa reflexão profunda. Então, estou confiando que vocês vão pausar, fazer isso, e indo adiante, eu quero abrir para vocês os pilares que a gente tem investigado como integrantes das masculinidades responsáveis e para cada um deles uma ação correspondente que vocês podem tomar já. Então, cultivar equilíbrio emocional, ação possível, terapia, casa cuidado, homem presente em casa, não é só ajudar, é dividir, é lavar a louça, lavar o banheiro, fazer supermercado, é estar presente em casa, em especial se você tem filhos e filhas, dá esse exemplo. Paternidade, isso não tem nem o que questionar, né? Uma paternidade presente. 4. Uma postura anti-assédio, anti-racismo, anti-homofobia. Eu digo anti
porque não basta a gente não fazer as piadas e não ter atos públicos de racismo e homofobia. Se a gente não faz isso, maravilhoso. O nosso dever de casa é ajudar quem ainda faz a se transformar, é ajudar essa cultura racista e homofóbica a acabar o mais rápido possível. E uma ação possível é parar de fazer piadas, parar de compartilhar piadas, questionar os amigos quando a gente vê eles tendo alguma atitude nessa direção. 7. Poder distribuído. Agir em prol, agir para que mais mulheres e mais diversidade racial possa estar presente na liderança das empresas e da política. Votar nas mulheres na votação, votar nas pessoas negras, trabalhar para que a empresa não tenha sempre uma mesma liderança, com o mesmo perfil. 8. Saúde do homem. Vai no médico, já. Marca o check-up anual, marca a consulta que você está adiando. 9. Equidade de gênero e diversidade. Então, todos esses pilares apoiam essa postura equitativa que vai se manifestar com ação, reflexão, humildade de pedir desculpas, porque a gente vai errar. Eu sigo reconhecendo que eu tenho atitudes que, infelizmente, podem ser interpretadas como machistas, e eu preciso reconhecer isso, para me reconhecer parte do problema e me reconhecer também como parte da solução. Então isso é super importante, né? A gente olhar no espelho com sinceridade, ver, nossa, eu tive uma atitude que de algum modo expressou machismo, racismo, homofobia, reconhecer, mudar, refletir, pedir desculpas. Esse é o processo que a gente convida. Para quem tiver interesse em conversar, esses são os nossos contatos, Papo de Homem, eu estou nas redes como Guilherme.lv. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim é uma alegria compartilhar esse conhecimento fruto de mais de 13 anos de trabalho do PDH e do Instituto PDH. Um grande abraço a todas e todos do time mercantil. A gente se vê de novo em breve.